essa palavra seja especificamente para essas mulheres. Amém. Então, por isso que nós vamos falar hoje sobre a mulher virtuosa, que está no último capítulo de Provérbios, capítulo 31. Só que antes da gente começar a falar sobre a mulher virtuosa, eu queria trazer uma curiosidade para vocês, que quando eu comecei a ler o capítulo da mulher virtuosa... Olá! Pode continuar aí, amiga. Quando eu comecei a ler o capítulo da mulher virtuosa, Rose, leva as folhas para elas, por favor. Pode ficar tranquila, que está gravando, deixa que a gente administra. Eu observei, eu segui o capítulo na minha Bíblia, na King James, que é a que eu mais uso, que para mim é a versão mais próxima da original. Só que eu também tenho uma Bíblia de cabeceira, que é a Bíblia da Mulher. E na Bíblia da Mulher, a forma que estava descrito o capítulo 31 da Mulher Virtuosa estava totalmente diferente da minha King James. Não que estava escrito de forma diferente, mas ela estava separada, cada versículo, assim como vocês estão vendo aí nessa folha, por letras do alfabeto hebraico, que vai do Aleph ao Tav. E o mais impressionante é que do início do alfabeto hebraico até o final, ele está descrito nos 31 versículos do capítulo 31. E aí eu me perguntei, por que tem esse alfabeto separando cada versículo? E eu fiquei com isso na minha cabeça. Aí eu perguntei para o Marcelo, e o Marcelo também não tinha feito essa observação. E aí nós fomos investigar junto, né, o porquê disso. E ao observar os originais da Bíblia, esse capítulo da Mulher Virtuosa, ele é um poema. Ele é um poema acróstico. O que é um poema acróstico? Todas essas letras do alfabeto que estão antes de cada versículo, a primeira letra, por exemplo, o Aleph, seria a primeira letra que começaria o versículo. Na Bíblia original, a primeira letra do versículo, de cada versículo, se inicia pela letra do alfabeto hebraico que está acima. Então, isso é um poema acróstico. E, além disso, ele é um texto quiástico. O que significa isso? É um texto que ele foi alinhado de uma forma que o primeiro versículo, ele fala com o último, tem uma ligação com o último versículo. O segundo versículo, ele tem uma ligação com o penúltimo versículo, e assim sucessivamente, o terceiro com o antepenúltimo. Isso é um texto que chama de quiástico. Mas quando teve as diversas traduções e versões da Bíblia, isso se perdeu. Só que o interessante é que no capítulo da Mulher Virtuosa, continuou. E o mais interessante ainda, mulherada, é que uma coisa que eu e o Marcelo também descobrimos, que no Antigo Testamento tem mais de 9.000 vezes o alfabeto do Aleph ao Tav. E o mais impressionante, conforme a gente vai lendo a Bíblia, a gente vai descobrindo muitas coisas. E o mais impressionante, vocês sabem que em Apocalipse, quem escreveu a revelação, quem teve a revelação foi João, né? E ele escreveu para que todos que fossem ler soubessem da visão que ele teve. E o mais interessante é que lá em Apocalipse está escrito assim, capítulo 1, no versículo 8. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Só que quando João escreveu isso, ele escreveu aos judeus. E a língua que se falava na época, que João falava, era o hebraico. E a Bíblia, o Novo Testamento, foi traduzida para o grego. E o Antigo está no hebraico e no aramaico.
Então, se foi traduzida no grego, eu penso e acredito que quando João, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, escreveu o livro de Apocalipse, ele não escreveu, eu sou o Alfa e o Ômega. Eu sou o Aleph e o Tav. E quem traduziu foram os gregos. E por isso traduziu dessa forma. Então, o que eu entendo é que Deus, de uma forma muito especial, ele preparou esse versículo da mulher virtuosa, esse capítulo inteiro, para que nós soubéssemos que a sua essência, a sua identidade está em nós. Amém. Mulheres virtuosas, porque ele é o início e ele é o fim. Amém. E sem ele, nada do que foi feito se fez. Amém? Amém. E para não ficar uma coisa muito eu falando e vocês ouvindo, aí eu preparei algumas coisas para que todo mundo participasse. Então, antes de nós lermos o versículo da mulher virtuosa, eu gostaria que vocês, olha aí, amiga, eu gostaria que vocês observassem, aqui na sala, tem espalhado algumas pedrinhas, algumas maiores, outras menores, e eu gostaria que vocês se levantassem, procurassem essas pedras, recolhessem e trouxessem até aqui. E colocassem aqui no baldinho, por favor. Vamos pegar uma ou outra? Aqui achar, pode pegando. E detalhe, mulherada, tem uma pedra preciosa em algum lugar. Tanto faz, todas que vocês acharem. Rafinha, faz um favor para ti. Pega um pouco de acho. E aí, acharam já todas? Amém. A mulherada está achando as pedrinhas aqui. Opa, quase encheu. Acharam a pedra preciosa? Alguém achou? Eu achei. Você, né, Rose? Eu achei. Eu tô aqui. Obrigada. Aqui tá cheio de preciosa. Ninguém achou a pedra preciosa? É que ela chegou, né, um pouquinho. Atrasado. Já recolheram todas, né? Acho que sim. Eu acredito que sim. Mas tem a pedra preciosa? Tem a pedra preciosa. Ninguém achou. Então, vamos ler o primeiro versículo. Versículo 10, da mulher virtuosa. Essa versão que eu usei foi a King James, tá? Versículo 10. Quem consegue encontrar uma mulher virtuosa? Porque o seu preço é muito acima dos rubis. E eu vou falar onde está a pedra preciosa que ninguém achou. Além de mim, né? Ela escondeu, gente, por isso que ninguém achou. Mostra lá para Mostrar. Quem está assistindo online. Nós temos as diversas pedras que as mulheradas recolheram, que estava espalhada, e uma pedra preciosa, que é a rubi, né? Uma cópia, lógico. Da rubi estava escondida. E por que eu pedi para que vocês fizessem dessa forma? Porque aqui no primeiro versículo a gente observa que tem uma pergunta, né? Quem consegue encontrar uma mulher virtuosa?
Então, indica que é muito difícil você achar uma mulher virtuosa. É muito fácil você achar uma mulher hoje em dia, porque hoje as mulheres, elas se sentem empoderadas, né? Levantam a bandeira do feminismo, se acham superior aos homens. Os direitos e deveres das mulheres estão muito ali lado a lado com o homem, mas uma mulher virtuosa. E o que seria esse virtuosa? Esse virtuosa, ele vem de virtudes. Então, cada mulher, nós mulheres, nós possuímos virtudes dentro de nós. Virtudes e hábitos motivados pelo nosso caráter. Então, o valor que nós carregamos, mulheres, é muito precioso. E eu creio que uma mulher empoderada não é aquela que levanta a bandeira do feminismo e que se acha superior ao homem. Para mim, uma mulher empoderada é a mulher cheia do poder de Deus. Essa é a verdadeira mulher virtuosa. Então, eu pedi para que vocês procurassem e vissem como é difícil achar uma mulher virtuosa. Porque a mulher aqui fala, depois ele responde no próprio versículo, porque o seu preço é muito acima dos rubis. Em outra versão, está assim, porque o seu valor muito excede de finas joias. Então, o valor da mulher virtuosa, ele não é igual a uma pedra preciosa. Ele não é igual a um rubi. O valor de uma mulher virtuosa, ele excede, ele é além, ele é muito mais do que uma pedra preciosa. E mulher virtuosa, se nós formos puxar lá nos originais, no hebraico, virtuosa está como Ha'il no hebraico. E Ha'il significa forte, uma mulher forte, uma mulher de fibra, uma mulher de valores. Então, mulheres, nós já possuímos esses valores. Nós já temos essas virtudes dentro de nós. O que nós precisamos é realmente nos colocar como mulheres de Deus, cheias do Espírito Santo, empoderada do poder santo e precioso de Jesus, para que possamos ter essas atitudes de mulher virtuosa. E nós vamos, aqui de uma forma bem expositiva, correr versículo por versículo. Eu vou fazer um resumo bem rápido, para que também não fique muito monótono. Mas vamos lá para o versículo 11. E é interessante que todos os versículos possuem virtudes e hábitos dessa mulher. E no versículo 11 fala assim: o coração do seu marido confia seguramente nela, de maneira que ele não terá necessidade de despojo. No 12, ela o fará bem e não mal, todos os dias da sua vida. Então, no versículo 11 e no 12, eu consigo enxergar, principalmente onde fala que o marido confia nela seguramente, que a mulher virtuosa, ela é uma mulher confiável. E quando eu falo aqui de mulher virtuosa, eu não quero que vocês levem somente para o lado do relacionamento marido e mulher, tá? Porque uma mulher virtuosa, ela é virtuosa não só no relacionamento entre homem e mulher, ela é virtuosa no seu dia a dia. Aonde ela convive, aonde ela trabalha, aonde na igreja, com seus amigos, com seus familiares, dentro de casa. A mulher virtuosa, ela é uma mulher confiável. E por ser confiável, o marido confia nela. Confia nela de que forma? De que ela é uma amiga, de que ela é uma parceira. Nós temos que ser exemplo. Então, vamos lá.
E aí no versículo 12, né, que fala que a mulher tem que fazer o bem todos os dias, nós temos que entender que a mulher, ela tem a sabedoria de Deus. Ela tendo a sabedoria de Deus, ela não vai agir por impulso e nem pela carne. Ela vai agir pelo Espírito. E quem tem o Espírito Santo discerne bem todas as coisas. Então, isso é muito importante nós sabermos. E lá em Provérbios 15:1, fala que a resposta suave afasta a ira, mas palavras graves atiçam a raiva. A língua saudável é árvore de vida, mas a perversidade nela é uma brecha no espírito. Então, será que nós temos sido espiritual, falando ponderadamente, ou nós estamos dando brecha no espírito? Porque se nós sairmos do espírito, se nós perdemos o autocontrole, nós estamos dando brecha. E é nesses desafios que nós temos diariamente que nós temos a oportunidade de desenvolver, de aplicar os frutos do Espírito que nós temos, que habita dentro de nós. Vocês lembram quais que são? São 9. Amor, alegria, paz, paciência. Domínio próprio. Tudo isso está ligado. Domínio próprio, mansidão. Como que você consegue ter domínio próprio? Se uma pessoa te afronta, você desconta sua raiva no seu filho, na sua filha, conflitos toda a família vai ter. E nós temos essa sabedoria de Cristo para saber administrar esses conflitos. Vamos para o versículo 13. Então, a mulher que nós falamos nos versículos 11 e 12, ela é confiável, conselheira e boa todos os dias. Sendo boa, ela é pacificadora, certo? Agora, no 13, 14 e 15, ela busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. Ela é como os navios mercantes, traz de longe a sua comida. Ela também se levanta enquanto ainda é noite e dá mantimento à sua casa e uma porção às suas servas. A gente verifica aqui no 13, ela trabalha de boa vontade. A mulher virtuosa, ela é esforçada. Ela trabalha de boa vontade, com suas mãos. Você tem trabalhado de boa vontade? Seja na sua casa, para quem não trabalha, seja no seu trabalho mesmo, no seu ministério na igreja. Vocês têm trabalhado de boa vontade? Ou vocês têm reclamado de tanto serviço? Porque além do trabalho diário que nós temos a casa, o filho, o marido, né? Nós temos que administrar 1000 coisas ao mesmo tempo. Vocês têm reclamado? E detalhe, reclamar é clamar 2 vezes. Prestem muita atenção se vocês têm reclamado. Talvez a sua reclamação tenha mais efeito do que o seu clamor, do que a sua oração. Porque quando você clama, quando você ora, e em seguida você reclama, você está anulando tudo aquilo que você falou anteriormente. Então, de que adianta orar e reclamar em seguida? E aqui no 14, ainda fala assim, ela é como os navios mercantes, traz de longe a sua comida. Aí aqui eu faço a relação dos navios mercantes, porque os navios mercantes é aquele que suporta a carga, carrega aqueles containers, carrega maquinário de um porto ao outro. Eles suportam muito peso nos seus ombros. E a mulher? A mulher não é a mesma coisa?
Ela não suporta tudo que é carga. Às vezes a gente está tão atarefada que a gente quer chegar em casa, e comigo mesmo, principalmente de quarta-feira. Para mim é o melhor e o pior dia da semana. É o melhor porque 8 horas eu estou na igreja, estou trabalhando lá, servindo cesta básica, atendendo o povo necessitado. Depois, levo a Manuela para a escola e mais a Renca da igreja, porque meu carro é peru escolar. Depois eu volto para a igreja e trabalho até às 5 horas da tarde. Saio da igreja, pego a Manuela na escola, vou para casa, ainda tenho que fazer janta. E ainda tenho a faculdade. E ainda tenho que dar atenção ao marido. Corrigir lição, colocar para fazer tarefa, mandar tomar banho. Então, a mulher, ela tem uma carga muito grande. Só que eu quero que vocês vejam isso não como um peso para a mulher virtuosa. Vocês têm que enxergar a mulher virtuosa como um privilégio. Que Deus nos deu esse papel. Amém. Porque é a mulher que governa o seu lar. Amém, Jesus. O homem, ele tem a autoridade? Tem. O homem é o cabeça? É. Mas ele não sabe que quem governa a casa é a mulher. Né? Então, a mulher, ela suporta todas essas cargas. E aí, no 15, fala que ela se levanta enquanto ainda é noite e dá mantimento à sua casa e uma porção às suas servas. Tem coisas que nós, mulheres, nós delegamos para outras pessoas fazerem. Eu tenho uma faxineira que me ajuda uma vez por semana. Acredito que aqui muitas têm, outras não. E tem coisas que nós delegamos a essa pessoa fazer, mas tem coisas que somos nós que precisamos fazer. Tem coisas que nós devemos fazer aos nossos maridos, cuidar de certas coisas que ele faz questão que nós cuidamos. E aí, uma coisa que me chamou muita atenção também é que lá no início da criação, Deus criou o homem do pó, do barro. Quando Deus fez o homem, ele criou com as suas mãos do barro. E a mulher? A mulher, ela foi criada da costela do homem, de um material mais forte, mais resistente. Será que não é proposital isso, gente? Deus podia nos criar igual criou o homem, mas ele quis criar a mulher da costela de Adão. E lá em Gênesis 2:18 fala assim: e o Senhor Deus disse: não é bom que o homem esteja sozinho. Eu farei uma ajudadora adequada para ele. E eu destaco aqui esse termo, ajudadora. Nós, mulheres, nós somos a ajudadora do homem. Nós somos um só com ele. Deus nos fez para que fôssemos um só. Mas a mulher é quem ajuda o homem. Vamos para o... Então, nós aprendemos aqui que a mulher é esforçada, forte e ajudadora. Vamos para os outros. No 16, ela considera um campo e o compra. Ela planta uma vinha com o fruto de suas mãos. Ela cinge os seus lombos de força e fortalece os seus braços. 18, ela percebe que sua mercadoria é boa. Sua vela não se apaga de noite. 19. Ela estende as suas mãos ao fuso e suas mãos seguram a roca. A gente pode observar aqui, no primeiro versículo 16, que ela visualiza um campo e compra. Ela planta e colhe o fruto. A mulher hoje, ela é empreendedora. E tem a sabedoria para administrar esses bens. Ela tem sabedoria para administrar a sua casa, o dinheiro do seu lar, o seu trabalho. E como eu falei, o governo da sua casa está em suas mãos.
Esses versículos, eles demonstram, literalmente, o papel da mulher como empreendedora e administradora do seu lar. E tem mais, no 18, ela percebe que sua mercadoria é boa, sua vela não se apaga de noite. Aqui demonstra que a mulher ela é prudente. Ela não dá lugar à mulher estranha. Como que tem andado a vela de vocês? Acesa ou apagada? Ela tem acendido à noite? Vocês entenderam o que eu estou querendo dizer, né? Entendam uma coisa. Eu vou ler um versículo aqui. Que fala do papel da esposa, está em Provérbios. Como que a mulher deve ser com o homem? Que ela seja como uma corça amorosa e uma cabra agradável, que os seus seios te satisfaçam em todo o tempo, e que tu sejas sempre arrebatado pelo seu amor. A mulher é do seu amado. A esposa, aí fala mais, em Coríntios, o marido cumpra a sua obrigação conjugal para com a sua esposa, e da mesma forma também a mulher ao seu marido. A esposa não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas o marido. E também, semelhantemente, o marido não tem poder sobre seu próprio corpo, mas a esposa. Não vos defraudeis um ao outro, exceto se com consentimento por algum tempo, para que se deem ao jejum e oração. E ajuntai-vos novamente, para que Satanás não vos tente pela vossa falta de autocontrole. Quando nós negamos ao nosso marido, nós não estamos nos negando somente a ele. Eu quero que vocês entendam, e eu creio que todo mundo aqui sabe, que o marido ele é visto como Cristo para nós. E nós, para o nosso marido, nós somos a igreja de Cristo. Se nós negarmos ao nosso marido, nós estamos negando a Cristo. E se o marido se negar a nós, ele está se negando à igreja. E o nosso corpo, ele não pertence a nós. Ele pertence ao nosso marido. E aqui é bem claro, quando fala que se houver um consentimento entre os dois, que seja por algum tempo, ele é bem claro, algum tempo. E se for em caso de jejum e oração, tem que haver o consentimento mútuo dos dois. E se você assim não fizer, você não tem autocontrole, nem sobre você e nem sobre o seu marido. Isso é muito importante, gente, porque vocês podem estar dando uma brecha para que a famosa mulher estranha entre no relacionamento de vocês. Então, isso é muito importante. Vamos para uma outra coisa que eu queria relatar, e aí é uma experiência minha. Toda vez que eu tenho relação sexual com meu marido, eu creio muito no versículo que eu vou ler aqui para vocês, que está em 1 Coríntios. Porque o marido descrente é santificado pela esposa, e a esposa descrente é santificada pelo marido. Do contrário, os vossos filhos seriam impuros, mas agora sois santos. Eu creio que quando eu tenho relação sexual com meu marido, eu estou santificando ele. E toda vez que a gente tem relação, eu estou em espírito orando. É engraçado? Pensem o que vocês quiserem, mas é assim que eu faço. E eu oro a Deus para que o Espírito Santo que habita em mim, habite nele também. Amém. O santifique. É um ato de fé. E desde que eu aprendi isso, eu tenho feito. Porque eu creio nessa palavra. Amém.
que a mulher, ela santifica o marido, e o marido a mulher. E essa bênção ainda se estende, como está escrito aqui, aos filhos. Gente, olha que bênção. E assim também está escrito em Efésios: esposas, submetam-se aos seus maridos como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da esposa, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. Portanto, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo, sujeitas a seu marido. Vamos para os outros versículos para ir mais rápido. Agora é o 20, né? Ela estende sua mão aos pobres, sim, ela faz sua mão alcançar os necessitados. Ela não tem medo da neve na sua casa, porque toda a sua casa está vestida de escarlata. Ela faz para si cobertas de tapeçaria. Sua roupa é de seda e de púrpura. Aqui nós verificamos no 20 que a mulher, ela é humilde. A mulher virtuosa, ela é humilde. E é muito importante a gente observar que em Provérbios também fala que a humildade antecede a honra. Você quer ser honrada? Seja humilde primeiro. Ajude o próximo. Ajude aqueles que precisam, os necessitados. A Bíblia fala: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. A humildade antecede a honra. E no 21 fala que ela não tem medo da neve na sua casa. A mulher virtuosa, ela não teme o futuro. A mulher virtuosa sabe que Deus está no controle de todas as coisas. Porque Deus já está onde? No amanhã. Deus já está no amanhã. Ele já sabe do amanhã. Então, descansa. Vocês têm que descansar, não temer o futuro. A ansiedade está aí, tem muita ansiedade, muito medo do futuro. Isso tem causado uma ansiedade tremenda. Teve um momento da minha vida que eu estava assim, eu estava com medo, ansiedade do futuro, o que vai acontecer? A partir do momento que eu entendi que Deus já conhece o meu amanhã, e pelos testemunhos que eu tive, que edificou a minha vida, do pastor Marcelo e da pastora Jéssica, eu descansei. Porque todos aqui conhecem a história deles, né? Aí vamos lá, vamos pular o 23 e vamos para o 24. Ela faz linho fino e o vende, e entrega cinto aos mercadores. A força e a honra são sua vestimenta, e ela se regozijará no tempo vindouro. Nós verificamos que aqui no 25, a mulher virtuosa, ela é honrada todos os dias. Porque antes da honra vem a humildade. No 26, ela abre a sua boca com sabedoria, e a sua língua é lei de bondade. Ela olha bem para os caminhos da sua casa e não come o pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada. Seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas procederam virtuosamente, mas tu sobressaíste a todas elas. Aqui no 26, ela abre a sua boca com sabedoria. Nós precisamos buscar essa sabedoria. A Bíblia fala que sabedoria é um dom de Deus. E nós precisamos, principalmente no nosso falar. Porque a gente tem que entender que a nossa boca, ela tem poder de vida e poder de morte. O que sai dela, ou ela dá vida, ou ela mata. Aí um filho teu está desobediente, aí você fala, você não presta, você só faz coisa errada, tudo que você faz dá errado. Você está profetizando o que sobre o seu filho? Maldição. Por que você não fala que ele é uma bênção?
Vem aqui que eu vou te ensinar como que faz. É difícil? Muito. Entendam que a sua boca tem poder para profetizar aquilo que não existe, como se já existisse. Dê esse poder para a sua boca, de profetizar aquilo que não existe, como se já existisse. Pode falar, Renata. E quando a gente vira para o outro cheio de raiva e fala assim, ô, bênção. Vale alguma coisa não ter xingado, mas ter xingado ele com essa bênção. Porque, né, a gente usa esse beijo uma bênção mesmo, mas está querendo falar que ele não é. Mentalmente e emocionalmente. Né? E aí, como que fica isso? aí vem a intenção, né? Porque Deus conhece a nossa intenção, a intenção do nosso coração. Então, a gente tem que ter muito cuidado no que a gente fala. E olha o que fala no versículo 28. Que nós somos chamadas pelos nossos filhos e pelo nosso marido como uma mulher abençoada. Porque a mulher virtuosa, ela é cheia do Espírito Santo. Ela é uma mulher de oração. Ela sempre tem uma palavra de conforto. Sua atitude tem poder de transformação. Você tem que ser uma mulher que gera transformação na outra pessoa, nos seus filhos, na sua casa, no seu marido. Ela olha bem para os caminhos da sua casa. E eu vou falar uma frase aqui que eu tirei de um versículo que eu profetizo sobre a minha casa, que está lá em Isaías 54. E aí eu juntei com alguns outros que eu costumo profetizar na minha casa. Ela olha bem para os caminhos da sua casa e firma os seus alicerces sobre a rocha. Firma as suas estacas sobre a tenda da sua habitação. E tem como preciosa a pedra angular. Quem que é a pedra angular? Estabelecendo um alicerce verdadeiro e seguro por meio de Cristo. E a sua disponibilidade em buscá-lo. Não há preguiça. Suas orações e clamor são um firme fundamento da sua casa. É dessa forma que eu acredito. A mulher virtuosa, ela não é preguiçosa. Ela chega em casa, depois de um dia de trabalho, como eu tenho feito a duras penas, às vezes morta, exausta, com dor no corpo. Ainda vou para a beira do fogão. Sirvo a mesa. Lavo louça. Cuido de tudo. Nós temos que entender que nós temos que sobressair virtuosamente entre tantas outras mulheres. Porque o que nós carregamos aqui dentro é muito precioso. Nós temos as virtudes do Espírito aqui. Então, nós já temos essas virtudes. O que nós estamos esperando para colocar em prática? E aí, nos últimos versículos 30 e 31. O favor é enganoso e a beleza é vã, mas uma mulher que teme ao Senhor será louvada. Dá-lhe do fruto das suas mãos e deixe suas próprias obras louvarem nos portões. Aqui eu entendo que a mulher virtuosa, ela é temente a Deus, como está falando no 30. A sua beleza tem dias contados. A nossa beleza, a nossa formosura. Cada dia que passa, nós estamos perdendo colágeno, está tudo caindo, né? Só que tem uma coisa que a mulher virtuosa não perde, é o temor a Deus. Amém, Jesus. Porque ela coloca a sua vida no altar. Amém. Ela se posiciona em fazer a vontade de Deus, em agradar a Ele, ouvir e obedecer a sua palavra. Amém, Jesus. E o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. E eu deixei propositalmente o versículo 23 para o final, porque lembra que eu falei que esse é um texto quiástico e que tem um versículo central nele. E esse é o versículo. Seu marido
É conhecido nos portões, quando se assenta entre os anciãos da terra. Entendam que a mulher virtuosa, ela reflete as suas virtudes no seu marido. O marido da mulher virtuosa, ele é reconhecido pelas outras pessoas, pelos seus amigos. E a Bíblia fala que nós somos a coroa do nosso marido. E eu vou ler aqui o versículo que fala isso. 1 Coríntios diz que a mulher é a glória do homem. E em Provérbios 12 também fala que a mulher virtuosa é uma coroa para o seu marido, mas a que o envergonha é como podridão nos seus ossos. Olha a nossa responsabilidade. Eu sei que nós lemos aqui os versículos da mulher virtuosa e às vezes vocês podem estar pensando que é muito difícil ser 100% dessa mulher virtuosa. Mas nós somos como essas pedrinhas e como essa. Qual que é a diferença? Para essa pedra chegar nesse formato, ela passou por uma lapidação. Ela passou por um processo. Ela não foi achada assim. Ela foi achada talvez desse tamanho, com esse formato, mas com essa cor. E ela foi lapidada. E da mesma forma somos nós. Nós temos que lapidar as nossas virtudes, os nossos valores, o nosso caráter, todos os dias. Amém. Nós temos que nos esforçar para sermos a imagem e semelhança de Cristo. Aleluia. E para nós chegarmos a esse ponto de lapidação, nós temos que ter algumas atitudes. E quais são essas atitudes que nós devemos ter? Está passando aí? Uhum. Eu preparei aqui a caixa da mulher virtuosa. Eu vou virar para aqui. Para quem está online, consiga olhar. Consegue? Então, aqui nós temos a caixa da mulher virtuosa. E eu gostaria que cada um pegasse um item. São 5 itens. Escolhe um. Eu dei um item para cada uma. E cada símbolo, cada objeto, representa uma atitude que a mulher virtuosa tem que ter. Rose, eu quero que você mostre o objeto que você pegou. A Rose pegou um perfume, um vidro de perfume. Eu vou borrifar aqui, já vou fazer a propaganda. Que eu e o Marcelo, a gente está fabricando perfume para vender. Esse perfume representa que a mulher virtuosa, ela tem que ser o bom perfume de Cristo. Porque, em nome de Jesus. Amém. Porque a mulher virtuosa, ela precisa exalar. Ela precisa contagiar o ambiente ao qual ela está inserida. Com o bom perfume de Cristo. Ela tem que ser o testemunho de Cristo. As nossas atitudes, diz muito aquilo que nós somos. E é como tudo que a gente pensa, gera em nós um sentimento que se transforma em atitude. Então, cuidado com o que vocês pensem, para que essas atitudes
seja o bom perfume de Cristo. Para que vocês façam a diferença. Aonde quer que vocês andem. Vocês têm que fazer a diferença. Vocês têm que contagiar o ambiente. Vocês têm que influenciar pessoas. Eu falo muito isso para os meus alunos. Vocês têm que colocar uma coisa. Eu falo dessa forma para ele, né, Flávia? Flávia tá aí, não me deixa mentir. Vocês não têm que ser influenciados. Vocês precisam influenciar. E aí, o segundo item. Quem está com o número 1? Levanta aí, Yara. O que representa o número 1? Deixa eu só ler o versículo que fala do bom perfume que eu esqueci. Está em 2 Coríntios. Por meio de nós, ele traz o conhecimento de Cristo, aonde quer que vamos. O povo aspira ao excelente perfume desse conhecimento. Por causa de Cristo, exalamos uma doce fragrância que sobe até Deus e é reconhecida pelos que trilham o caminho da salvação. Um aroma agradável, cheiro de vida. É lindo esse versículo. E aí tem o número 1, que é uma outra atitude. Quem se arrisca? Fala o que significa o número 1. Cadê o objeto? Tá com a Yara. Aí eu já sei, então vou esperar, deixa elas falarem o que é. Exatamente. Nós temos que buscar a Deus em primeiro lugar. Porque as demais coisas que vai apresentar Ele. Amém, amém. E aí tem um versículo também que fala: como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? Um dia todas nós vamos nos apresentar diante de Deus. E aí o que nós teremos para apresentar para Ele? Então que vocês também reflitam. Será que vocês têm buscado a Deus? Será que vocês têm colocado Ele realmente como prioridade na vida de vocês? Qual é o lugar que Ele ocupa no seu coração? Lembra daquela palavra? Aonde está o seu tesouro, ali está o seu coração. O que tem sido o seu tesouro? E a terceira atitude, que eu tenho certeza que a maioria da mulherada aqui faz. Levanta aí, Cris. É uma foto minha e da Manuela orando. É o poder da oração. A mulher virtuosa, ela guerreia de joelho no chão. O poder da mulher está na oração, naquilo que sai da boca dela quando ela fala com Deus. E não importa se a oração é feia ou bonita. O que importa é que você faça ela do fundo do seu coração. Amém. De toda a sua alma. Porque a gente sabe quem é que recebe. E isso é o que mais importa. Você tem tirado alguns minutos do seu dia para orar? Para ter esse momento com Deus? O nosso relacionamento com Deus depende da nossa oração. A gente só vai conseguir ter um relacionamento com Deus se nós realmente orarmos. Vocês têm orado? Tem tirado esse momento com Deus? Como que é o seu relacionamento com Deus? Eu aprendi uma coisa na faculdade, eu vi de um professor meu de teologia, que ele falou que o nosso relacionamento com a nossa família diz muito do nosso relacionamento com Deus. Como tem sido o seu relacionamento no seu primeiro ministério, o ministério mais importante que você tem, que é a sua família? Assim é o seu relacionamento com Deus. Amém. E outro, o penúltimo. Marta, essa é uma Bíblia. Foi a primeira Bíblia minha. Foi essa Bíblia. E a mulher virtuosa.
ela tem a Bíblia como manual. Está aqui todas as virtudes que nós falamos hoje. Está aqui todas as atitudes que nós devemos ter. A sua Bíblia, ela tem sido a palavra de Deus ou ela só tem sido um livro do lado da sua cabeceira? Você tem lido ela? Você tem feito dela o seu manual? Ou ela só está aberta lá na sua casa no Salmo 91, pegando poeira? É a partir daqui que as nossas atitudes serão mudadas. Amém. E eu vou ler um versículo que está em 2 Timóteo. E que desde criança sabe as santas escrituras que são capazes de fazer-te sábio para a salvação. Pela fé que há em Cristo Jesus. Toda escritura é dada pela inspiração de Deus e é proveitosa para a doutrina, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Amém. É lindo esse versículo. E o último, e eu acredito que é o mais importante. Mostra, tá? O coração. E eu acredito que vocês já sabem do que eu vou falar. O coração, ele representa o amor. Não adianta nada nós termos fé, nós orarmos, nós lermos a Bíblia. Se nós não tivermos amor, não teremos nada. O amor é o elo perfeito que nos une a Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Esse foi o ato de amor, o ápice do amor, que tanto nos constrangeu um dia. Você consegue se lembrar do dia que você conheceu o amor de Deus? Esse amor continua aí. Esse amor tem queimado seu coração quando você ouve uma palavra dessa. Esse amor tem queimado seu coração quando você ora, quando você louva, quando você adora a Deus. Reflita. E aí eu vou ler o último versículo. O amor é paciente, é benigno. O amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior é o amor. E eu gostaria de passar o vídeo para que elas vissem, e aí depois eu fecho. Qual que é o vídeo? Volta lá, eu vou fazer aqui. Tá me vendo, Cléo? A gente vai passar um vídeo. Qual é? Agora eu vejo, diante do trono. E aí você dá uma... Vê se você consegue ver, a pastora vai filmar, tá? Tá. Obrigada por ter... Muito honrado por vocês terem disponibilizado. Aí, apareceu já o terceiro. É esse primeiro? O terceiro. Diante do trono.
A inocência são seus de seus palhaços. Era um fardo pesado, não podia mais sorrir. Uma brisa, os atormentavam as mágoas do seu passado. Era um fardo pesado, não podia mais sorrir. Quando você brilhou na escuridão, as galinhas caíram, os inimigos fugiram, e agora eu penso, olho pra ela e penso, brilhar, não paz, não gritar, nas suas mãos, escolhidas, é caixeiras, eu tenho uma mulher, menina, as galinhas caíram, os inimigos fugiram, e agora eu penso, olho pra ela e penso, sólidas, sim, Senhor, mulheres virtuosas, mulheres sábias, mulheres livres, curadas, vencedoras, mais que vencedoras em Cristo Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. E tem um exemplo de mulher virtuosa. Na Bíblia nós temos várias, mas eu quis trazer uma que falou, saltou aos meus olhos quando o Espírito Santo me trouxe à memória. Não tem a ver com Débora, com Esther, com Ruth, com todas essas que a gente está acostumado. Mas o que saltou aos meus olhos foi a mulher do fluxo de sangue. Porque a mulher do fluxo de sangue, ela nem tem nome na Bíblia.
Mas quando ela tocou em Jesus, saiu de virtude. Então, que essa virtude, nós não precisamos tocar nas vestes de Jesus. Nós já temos elas, por meio do Espírito Santo de Deus. Então, eu quero orar por vocês agora, para que, Senhor, em nome de Jesus, Pai, Meu Deus. primeiramente eu quero te agradecer, porque eu creio que o Senhor se fez presente neste lugar. Em Pai. nome de Obrigada Jesus. pela revelação, pelo teu Espírito Santo, porque eu não sou nada, Senhor, sem ti. Meu Deus, meu Senhor. Então, em nome de Jesus, obrigada por ter me usado para falar com essas mulheres. Eu te peço, Senhor, que o Senhor continue a me usar. Eis-me aqui, Deus, para cumprir a tua palavra. Em Para nome de cumprir o teu Jesus. comissionamento, Senhor. Em nome de Que outras Jesus. mulheres possam ouvir a tua voz. Em nome de Jesus. Eu agradeço por cada mulher que ouviu essa Obrigada, Deus. palavra. Em nome Que elas de Jesus. possam colocar em prática, Pai, aquilo que foi ensinado aqui. Amém. Então, em nome Em nome de de Jesus, também te Jesus. peço, Senhor, que essas virtudes talvez Em nome possam de estar Jesus. escondidas dentro delas e possam saltar para fora. Que Em elas nome possam de ser mulheres Jesus. virtuosas, mulheres vitoriosas. Em A nome menina de dos teus Jesus. olhos, Senhor, tuas filhas, Deus, que elas possam guerrear com os joelhos no chão. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço por cada vida. Derrama, Em Senhor. nome de Jesus. Acende o amor que talvez esteja apagado dentro do coração delas. Esse amor por ti. Para que elas tenham realmente um relacionamento com o Senhor, com o teu Em Espírito. nome de Jesus. E assim como o Senhor falou verdadeiramente na minha vida, me confrontou, me constrangeu com essa palavra, que essas mulheres possam ter sentido isso também. Amém. Em nome de Que Jesus. essas palavras possam gerar transformação na vida dessas mulheres. Que elas realmente sejam agentes de transformação. O bom Em nome de Jesus. aonde quer que elas andarem, que elas possam ser reconhecidas como mulheres virtuosas, vitoriosas, Amém. mulheres preciosas, que excede a finas joias, a rubis. Então, em nome de Jesus, Pai, eu te agradeço, te louvo e te glorifico, porque sem o Senhor nós não somos nada. Amém. Amém, Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Obrigado, Senhor. Léo, obrigada, viu? Deus abençoe. Obrigada a você, obrigada a cada mulher que está aí. Me sinto